Eu acredito que esse possa ser o maior escândalo no governo até agora. Isso porque, de todos os escândalos que nós já tivemos, nenhum deles envolvia condenar alguém à morte, destruir completamente a vida de uma pessoa inocente. No caso desse escândalo, até agora, são 6 pessoas inocentes. Nós tivemos aí o ministro Taradão, o ministro que assediava as pessoas do governo, as ministras, outras ministras também, a Rosão, né, que eu também conhecido como a Rosgate. Nós tivemos a superlicitação da Secom, o caso dos sigilos, mas nada se compara a isso daqui, gente, porque isso aqui é terrível. Lembrando, a ciência voltou. Era um dos lemas, né, que a esquerda e o Lula e toda a sua claque, a facção criminosa divulgava, né, eles são anticientíficos, temos que voltar para a ciência precisa voltar. Aí a ciência voltou e eles pegaram o Ministério da Saúde e colocaram nas mãos dessa mulher, Nízia Trindade. Ela é o quê? Uma cientista? Ela é uma médica? Não, ela é uma socióloga marxista. Colocaram o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde nas mãos de uma socióloga. O resultado, esse ano nós tivemos mais mortes por dengue do que por Covid. É verdade. Hoje, esse ano, até agora, no ano de 2024, nós tivemos mais pessoas morrendo, mais de 5 mil pessoas morrendo por dengue do que por Covid, que está em torno de 4 mil. Ou seja, Lula é pior que a pandemia. Mas tudo bem, esse não é o escândalo que eu quero falar. Todo mundo, ou você deve ter acompanhado recentemente o escândalo onde órgãos foram transplantados contaminados com HIV através do SUS. Lembrando, a Nízia Trindade, esta ministra do Lula, revogou algumas portarias do governo Bolsonaro que criava todo um processo para ser rigoroso no teste, na seleção, em quais laboratórios poderiam participar desses testes para os órgãos e sangue que fossem ser transplantados ou transfusão, para dar segurança ao usuário do SUS. Nízia Trindade foi lá e revogou. Só que aí vem a parte mais absurda de todas, que é essa daqui. E essa ministra tem que cair e, para mim, isso é motivo de impeachment. A Saúde, Nízia Trindade, confirmou que o Ministério sabia dos casos de infecção por HIV em pacientes transplantados no Rio 1 mês antes da denúncia da Band. Ela disse que a polícia não foi acionada porque não havia ainda indícios de crime. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou de um congresso de hospitais privados em São Paulo. Depois do evento, falou sobre a contaminação por HIV de 6 pacientes após transplantes de órgãos no Rio. O Ministério diz que começou uma investigação interna no dia 13 de setembro, 1 mês antes da denúncia ser feita em primeira mão pelo jornalismo da Band. O Ministério da Saúde tomou conhecimento no dia 14 de setembro de um caso lamentável de uma pessoa que foi infectada pelo HIV, tinha recebido um órgão e se constatou que o doador, ao se retestar o seu material, tinha HIV. Foi só depois da denúncia que a Polícia Civil do Rio fez uma operação no laboratório no dia 11 de outubro. Mesmo dia em que começou a investigação da Polícia Federal. Segundo a ministra, antes da denúncia não havia motivos para acionar a polícia. Ela recebeu a informação e constatou que uma pessoa que recebeu o órgão transplantado recebeu o órgão infectado com HIV e ela não achou que era o bastante para criar uma investigação. Sinceramente, pelo amor de Deus, uma investigação no laboratório, uma pessoa teve sua vida destruída e ela não achou que era relevante ter uma investigação. Apenas quando se caracteriza suspeição de possível ação criminosa. E sim, a ação criminosa foi da senhora ministra. A senhora cometeu uma ação criminosa quando a senhora revogou portarias que davam muito mais segurança a usuários do SUS em caso de transplante de órgãos. E tá aqui, ó. Saúde soube da contaminação por HIV em transplantados há 1 mês, mas não investigou o caso por falta de evidências. A evidência, ministra, é que uma pessoa foi infectada com HIV através do SUS no órgão contaminado. Essa é a evidência. A evidência é o teste que a pessoa fez e mostrou que ela estava com HIV. Aí ela não acionou as autoridades. Qual foi a consequência do ato dela? Outras 5 pessoas foram infectadas com vírus HIV. Essa foi a consequência do seu crime. 6 vidas destruídas. 6 pessoas tiveram suas vidas destruídas porque você não agiu. Essa ministra, ela mais... Cara,
talvez até mais do que o ministro Taradão, porque essa ministra está destruindo vidas literalmente. Essa ministra precisa cair. Mas o que o Lula disse recentemente, ontem? Que não vai mandar ninguém embora porque em time que está ganhando não se mexe e vai manter todo mundo. Cara, nós estamos falando recorde de mortes por dengue. Nós estamos falando aqui do trem do bate-cu, aquela pessoa dançando, parecendo numa boate, num cabaré, financiado pelo Ministério da Saúde. Falta vacina em 67% dos municípios do Brasil. Falta vacina, não tem vacina, ela não aplicou a vacina. E agora nós temos o caso do HIV. O que mais falta acontecer para que essa ministra seja retirada do cargo? Porque isso é imediato, isso tinha que ser imediato. Imagina se o ministro do Bolsonaro, por sua incompetência, por consequência de sua incompetência, pessoas estivessem sendo infectadas com vírus com HIV. Tipo assim, gente, não basta estar morrendo mais gente de dengue porque Covid, agora o perigoso você ser atendido no SUS e sair de lá com AIDS? Pelo amor de tudo quanto é mais sagrado.